Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o professor Fábio Cardoso, sou professor de História, sou professor de Ensino Fundamental 2, leciono para alunos dos 6º e 7º anos e agora eu vou conversar com vocês sobre civilizações pré-colombianas, em especial sobre a civilização asteca. Sim, pessoal, a aula de hoje ela vai contemplar uma habilidade da BNCC, é a habilidade EF07HI03. Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e americanas antes da chegada dos europeus, com destaque para as formas de organização social e desenvolvimento de saberes e técnicas. Então, pessoal, o objetivo da aula de hoje é que vocês compreendam, que vocês identifiquem as formas de organização social e desenvolvimento de saberes e técnicas da civilização asteca, uma civilização que teve seu início em 1325 e seu término no ano de 1520, quando Hernán Cortés derrotou o imperador Montezuma, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente eu vou explicar para vocês o que seriam povos pré-colombianos. Povos pré-colombianos são aqueles povos que habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus, antes da chegada de Cristóvão Colombo nas Antilhas em 1492. Tinha uma diversidade muito grande de culturas, povos e etnias aqui no território americano, mas 3 delas se sobressaíram. Os incas, que habitavam o território da Bolívia e Peru aqui na América do Sul, os maias, que habitavam o território da América Central, onde hoje estão situados países como Belize, Guatemala, Honduras, um pedacinho da Península de Yucatán, e os astecas, que habitavam o território do atual México. Pessoal, não é à toa que o México leva esse nome. O México leva esse nome em decorrência dos astecas. Por quê? Porque quando os astecas habitavam esse território, eles eram conhecidos como mexicas. Daí o nome México, entenderam? O termo asteca foi criado no século XIX para designar essa civilização e remete ao mito de fundação deles. Eles teriam vindo de uma cidade que chamava Aztlán, que ficava ao norte. Ninguém sabe ao certo onde ficava essa cidade, mas eles teriam vindo dessa cidade que chamava Aztlán, por isso que eles são astecas. Astecas, o povo de Aztlán, ok? E nesse mito de fundação também, eles saíram de Aztlán numa peregrinação para encontrar um lugar para construir a capital deles, para eles se estabelecerem. Eles só iam encontrar esse lugar quando eles achassem uma águia atacando uma cobra em cima do cacto. Esse ia ser o sinal para eles construírem a cidade deles. E eles avistaram essa cobra sendo atacada pela águia em cima do lago Texcoco. Sim, e foi ali que eles construíram a capital deles. Construíram a capital deles em cima de um lago, pessoal. Uma cidade monumental, chamada Tenochtitlan, uma cidade que tinha pirâmides, que tinha aqueduto, construções gigantescas e tinha mais de 200 mil habitantes. Muito maior que várias cidades da Europa da época. Hoje em dia essa cidade não existe mais. Esse lago também não existe mais. Ele foi aterrado e em cima das ruínas dessa cidade foi construída a capital do México. A cidade do México hoje está onde estava localizada a cidade de Tenochtitlan. Acho que vocês não sabiam disso, né? Mas vamos falar um pouquinho desse povo aí, desse Império Azteca. O Império Azteca, pessoal, era uma teocracia. O que seria uma teocracia? Uma teocracia é quando o chefe religioso também é o chefe político. O chefe político também é o chefe religioso. Geralmente esse chefe político religioso é o representante dos deuses na Terra. É assim que eles viam o imperador deles. A gente pode chamar, tipo assim, falando num termo mais eurocêntrico, como se uma monarquia absoluta teocrática, porque o imperador ele tinha poder total. O imperador, na época que os espanhóis chegaram, chamava Montezuma. Ele foi o último grande imperador dos astecas. Falando um pouco de religião e de cultura deles, eles eram politeístas. O que significa? Significa que eles acreditavam em vários deuses, diferente do cristianismo, que está muito presente no Ocidente hoje em dia, que se cultua um Deus só. Eles cultuavam vários deuses diferentes e a maioria desses deuses eram ligados aos fenômenos da natureza. Tinha o Deus Sol, o Deus Lua, e ali também é um lugar que tem muitas catástrofes naturais, né, pessoal? Um lugar ali que está perto da falha de San Andreas. Então, qualquer coisa que acontecia, eles associavam aos deuses, assim, qualquer desastre da natureza também. Eles praticavam sacrifícios humanos em prol dos deuses deles, pessoal. Para acalmar os deuses deles, para homenagear os deuses, eles praticavam sacrifícios tanto de animais como sacrifícios humanos também. Geralmente, no topo das pirâmides eram realizadas essas cerimônias. A escrita desse povo era pictográfica. Eles não tinham alfabeto fonético com letras como tem hoje em dia. Dei um pouco a escrita egípcia. Pictografia são aqueles desenhos, né? Então eles não tinham alfabeto fonético, a escrita deles era baseada em desenhos e pictografias. Eles conheciam muito de astronomia, também tinha um lado religioso desse conhecimento de astronomia deles,
E eles tinham um calendário de 365 dias como temos hoje em dia. Legal, né? Falando da economia deles, a economia deles era baseada na agricultura. Eles plantavam diversos produtos, como tomate, batata, o cacau, que o cacau eles produziam chocolate. Se você achava que o chocolate era europeu, porque você vê aquele chocolate Toblerone, aqueles Alpes suíços, não. O chocolate era uma bebida sagrada também nesses rituais que eu falei agora há pouco, que era consumida pelos astecas, ok? Eles praticavam essas plantações em cima de chinampas. O que seriam chinampas? Chinampas seriam ilhas artificiais. Eles não construíram a cidade em cima do lago, então não tinha muito lugar para plantar, né? Eles resolveram esse problema, tipo assim, produzindo ilhas artificiais, que eram chamadas chinampas. Em cima dessas chinampas, eles praticavam agricultura. Legal, interessante, né, Para vocês verem como essa sociedade asteca era uma sociedade avançada. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês, para terminar a aula, sobre a sociedade, como ela era hierarquizada e como ela era dividida. No topo da sociedade estava o imperador, que era o ser mais importante lá, como eu disse para vocês, ele era um representante dos deuses na Terra, né? Seguido de nobres, altos funcionários públicos e militares. É a segunda camada mais importante da sociedade. Abaixo deles estavam os artesãos, comerciantes e agricultores. E na base da sociedade estavam os escravos, que eram prisioneiros de guerra. Lembrando que eles não tinham essa lógica que os europeus tinham de escravidão mercantil. Eles não lucravam com a escravidão. Eram estritamente prisioneiros de guerra. Essa civilização, pessoal, ela teve o final dela em 1520, quando o imperador Montezuma foi derrotado pelo explorador espanhol Hernán Cortés. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula e tenha dado para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre essa civilização asteca. Obrigado, pessoal!